E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar aí o nosso conteúdo para outros usuários. Hoje a gente vai passar nos principais dados macroeconômicos que saíram nessa quinta-feira e vão sair hoje na sexta e estão fazendo preço no mercado. Além do mais, a China ligou a impressora, a China está fazendo um baita pacote de estímulos à economia e nesse vídeo aqui eu vou falar como que isso é benéfico para o Bitcoin e para as criptomoedas. Além do mais, o ETF de Bitcoin da BlackRock registrou o seu dia com maior entradas no mês de setembro. Ao que tudo indica, a gente vai ter o melhor mês de setembro da história do Bitcoin. E para fechar, a BlackRock fechou uma parceria com a stablecoin da rede Ethena, que é a ENA, e está fazendo a criptomoeda disparar mais de 40%. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, não esquece do like, verifica sua inscrição aqui no canal. E que beleza, pessoal, Bitcoin acima dos 65 mil dólares, Ethereum nos 2.600, várias criptomoedas pumpando forte, destaque aqui para Shiba que está subindo aí mais de 20% nas últimas 24 horas. E essa alta, ela está começando depois que a gente teve uma confirmação de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos ele está muito bom. PIB dos Estados Unidos vendo dentro das projeções, inclusive para mim de todos os indicadores que sairia nessa quinta-feira, o PIB ele é o que eu estava mais receoso porque o anterior veio 1,6% e a projeção para o PIB agora era de 3%, então seria quase que o dobro em um trimestre, né? Então o PIB teria aí que ter basicamente dobrado em um trimestre, o que de certa forma aconteceu. Além do mais, a gente teve os pedidos iniciais por seguro-desemprego que vieram abaixo aí das expectativas e os pedidos contínuos por seguro-desemprego vieram levemente acima das expectativas, mas nada demais. Isso está trazendo aí resultados positivos para a Bolsa de Valores, que segue lá bem próximo às máximas históricas, né? Teve um dia aqui de correção, mas está lá nas máximas, então é uma correção aí saudável, certo? E nessa sexta-feira, dia 27 de setembro, às 9h30 da manhã, a gente vai ter o dado mais importante da semana, que é o PCE. Tá? Esse é o dado que o Banco Central americano mais olha com relação à inflação. E a boa notícia é que as projeções é que a inflação ela se mantenha conforme estava no mês anterior. E no mês anterior a gente já chegou ali próximo a 2,6%. O núcleo do índice de preço do PCE já foi 2,6%, que é a meta do Banco Central americano para esse ano de 2024. Então, só dele vir dentro da projeção, a gente nem precisa de ter uma diminuição aí na inflação, igual a gente vinha pressionando para ter ao longo das últimas divulgações, justamente porque a inflação já está dentro da meta de 2024. Então, se a gente tiver quedas maiores, significa que a inflação está cedendo. Então, isso abre espaço para a gente ter aqui a narrativa do soft landing ainda em jogo, e se vier acima, mesmo que isso possa abalar de certa forma o mercado, a gente vai ter os dados referentes ao mês de agosto, ainda vai ter a divulgação do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro para fazer a inflação voltar a 2,6%. Muita gente também comentou sobre o discurso do Powell, estava preocupado, né? Discurso do Powell. Quando você vai olhar isso aqui um pouquinho mais a fundo, você já acha esquisito que o discurso do Powell iria durar 5 minutos, né? E esse tanto de discurso que a gente está vendo aqui, que aconteceu nessa quinta-feira, não teve impacto no mercado justamente porque eram discursos de um evento, de um fórum de economia que ia acontecer lá em Nova York, certo? E que é um fórum anual onde as pessoas juntam, né, vários membros do Banco Central americano e de outros países para falar sobre a economia, né, de uma forma geral. Então esse discurso do Powell, que durou 5 minutos, foi um discurso que já foi gravado e já era esperado que ele não ia falar aí nada de relevante, certo? Mas estou trazendo aqui essa atualização porque muita gente acaba que vê, né, discurso do Powell e fica sem entender. Ele não trouxe nenhuma novidade, ele simplesmente deu um discurso de abertura para esse evento que foi gravado e passado na televisãozinha local.
China ligou a impressora de dinheiro, galera. E sim, isso pode impulsionar o Bitcoin. Ao longo dessa semana, o Banco Popular da China ele adotou medidas aí de estímulo à economia. O banco da China ele funciona um pouquinho diferente dos bancos tradicionais, do Banco dos Estados Unidos, porque o Federal Reserve, o banco lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, ele fez um corte na taxa de juros. Então, ele, ao invés das pessoas investirem na renda fixa, a renda fixa ela vai estar pagando menos e isso tende a fazer as pessoas irem para a renda variável. No caso do Banco da China, esse estímulo, esse corte não é na taxa de juros, e sim nas reservas e na taxa de hipoteca, a quantidade de fundos que os bancos são obrigados a manter. Então, em vez de eles pagarem menos para as pessoas emprestarem dinheiro, eles vão segurar menos dinheiro e esse dinheiro, né, que eles não vão segurar, eles vão injetar na economia. Então, essa medida é considerada como bazuca de política. Então, eles vão literalmente jogar uma bomba de dinheiro para fazer a economia circular. Esse é o maior estímulo do Banco Popular da China desde a pandemia, que eles usaram para conseguir contornar toda a situação aí do lockdown, e as ações já estão reagindo positivamente, tá? E essa flexibilização repentina de vários bancos centrais tende a aumentar a liquidez global, o que costuma ser muito bom para o Bitcoin, faz as pessoas pararem de ficar, bancos pararem de segurar dinheiro, as pessoas pararem de investir em renda fixa pagando menos, bancos injetando dinheiro na economia, faz as ações se valorizarem, as pessoas vão ter mais apetite ao risco e, consequentemente, isso faz com que os ativos de renda variável subam, tal como o Bitcoin, tal como as criptomoedas, tal como as ações, que é algo muito bom para a gente, tá? Em especial, na China, tem muito investidor de Bitcoin. Então, a China também injetando esse dinheiro na economia vai fazer com que as pessoas também tenham ânimo de investir nas criptomoedas. Então, a China ligar a impressora de dinheiro certamente vai impulsionar e impactar positivamente o Bitcoin. Além do mais, o ETF de Bitcoin da BlackRock registrou seu maior fluxo diário, sua maior entrada de grana desde o começo de setembro. Foi a maior do mês, com mais de 180 milhões de compras em um único dia. Isso aconteceu na última quarta-feira, dia 25 de setembro. E a gente está tendo aqui uma entrada consecutiva aí de 5 dias nos ETFs. Então, só nessa última semana a gente teve quase $500 bilhão entrando aqui dentro do mercado de criptomoedas e dentro do Bitcoin. O que aconteceu, né, logo após o corte na taxa de juros. Então a gente viu aqui o corte na taxa de juros acontecer no dia 18 de setembro, no final do dia. Então, já no dia 19, nos dias posteriores, compras atrás de compras. O pessoal querendo se posicionar porque sabem das consequências, né, do corte na taxa de juros. Então foi um total de 184,4 milhões de dólares só da BlackRock, tá? Porque tiveram aqui a Bitwise que comprou, e nem as vendas da Fidelity e da Invesco e da ARK, conseguiram abaixar essa compra massiva. A gente ainda ficou com uma entrada total de 105 milhões devido à BlackRock. E vamos falando na BlackRock também, né? A gente não pode deixar de falar na parceria que ela fechou com a Ethena, a rede ENA, que vai lançar uma nova stablecoin lastreada aí no fundo de tokenização Build da BlackRock. E isso fez com que a Ethena, a criptomoeda nativa dessa rede, subisse 40% com esse possível lançamento, né, esse plano de lançar o USTB. Atualmente, a Ethena ela já possui um dólar sintético, que é o USDE, que inclusive foi lançado em fevereiro desse ano e já é a quinta maior stablecoin do mercado, com mais de 2,6 bilhões de dólares de oferta circulante. E agora, essa nova stablecoin ela vai estar lastreada nesse fundo de liquidez da BlackRock, que basicamente é um fundo aí que conta com dólares americanos, títulos, tesouros de curto prazo, e vai ser o que vai garantir esse lastro da nova stablecoin USTB.
Então ela vai funcionar de maneira similar às stablecoins tradicionais, e a grande diferença é porque ela tem o SDE, que aí é uma stablecoin diferente, que é um dólar sintético. Ela utiliza estratégias de hedge de derivativos para manter aí o lastro na moeda fiduciária. Então ela vai ter ali meio que um fundo que, caso os mercados caiam, esse fundo se valorize, e caso os mercados subam, a gente tem injeção de liquidez. Funciona mais ou menos dessa forma. Pessoal, vamos analisar aqui o Bitcoin batendo aí quase 66 mil dólares, chegou na máxima dos 65.800, certo? Ainda não considero que a gente rompeu esse topo. Sim, a gente superou, mas algo que a gente está vendo é uma rejeição, uma força vendedora muito grande nessa região aqui de máximas, certo? Então, por mais que a gente tenha superado aqui o topo prévio, a gente precisaria ver uma confirmação aí desse rompimento. Aí sim a gente fala, saímos daquele padrão chato que o Bitcoin vem fazendo desde março, onde a gente vem vendo topos descendentes, topos cada vez menores. Então, finalmente a gente veria um topo ascendente e uma virada de tendência. Só que para isso não basta simplesmente superar o topo prévio. A gente precisa também de ter aquele pivô, aquela confirmação, que agora para mim é a maior probabilidade, certo? Então, enquanto a gente ainda tem, né, uma zona vermelha muito forte acima, uma zona de resistência, agora a região entre os 62 e os 60 mil dólares passa a ser uma forte região de suporte, certo? Então, as pessoas que perderam essa valorização, não têm Bitcoin e querem se expor ao Bitcoin, um provável local de formação de fundo é justamente essa região entre os 62 e os 60 mil dólares, que é uma região onde a gente tem muita liquidez dentro das corretoras. Então, a gente pode ver o preço chegar aqui, liquidar uma galera, retestar o topo dessa cunha e aí sim tá captando aquela força compradora para ver um eventual rompimento acontecer. Então, as pessoas que são mais agressivas, ou então as pessoas que não se posicionaram, vão entrar entre os 62 e os 60. E as pessoas que já estão bastante posicionadas e pensam aqui em ter um resto de capital, vão entrar próximo aos 57, que é a segunda região de liquidez dentro das corretoras. E é uma região que estaria levando em consideração a retração aqui de 618 de Fibonacci com fundos prévios. Então, se a gente testar o 62 e cair, o próximo alvo que a gente vai ficar de olho é a região entre os 58 e os 57 mil dólares para fazer mais compras. Mas, pessoal, a tendência do Bitcoin é alta, tá? A gente tá vendo volume entrar dentro das corretoras, otimismo, ETFs comprar, a gente vai ter o PCE divulgado daqui a pouquinho. Tudo isso são fatos que fazem o Bitcoin ter uma impulsão. E rompendo de forma confirmada esse topo aqui dos 65 mil, pessoal, a probabilidade do Bitcoin vir buscar máximas históricas é muito grande. E é justamente por isso aqui no canal, nas últimas análises, que a gente vem falando sobre comprar nesses fundos, sobre quedas serem oportunidades. No momento que a gente sair dessa consolidação e tiver um movimento explosivo, meus queridos, o Bitcoin vai para a lua. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenham um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!